Olá, pessoal. A gente está aqui em mais uma edição do Corporate Digital Business, esse projeto editorial do Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia de Minas Gerais, para trazer tendências e falar de mercado. A gente tem conversado com influenciadores, com formadores de opinião, com os C-Levels, CEOs, presidentes e diretores de grandes empresas. Temos falado com a comunidade política, com stakeholders que conformam a nossa vida como sociedade. A gente tem um carinho muito especial com a nossa base de 8 mil empresas associadas. E hoje a gente está aqui com um representante, o Leandro, de uma empresa incrível, que é a CIT. Vamos editar esse espirro, depois o Dr. Franco edita o espirro. E hoje a gente está aqui com a CIT. A CIT é uma multinacional brasileira. Ela tem 2.600 pessoas no seu time diretamente espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tem uma equipe de 300 funcionários, colaboradores aqui em Belo Horizonte. Ela orgulha o segmento de tecnologia do nosso estado. Foi fundada por 3 jovens amigos estudantes em Campinas e hoje celebra a sua expansão para o mundo inteiro. O Leandro é o seu diretor de transformação digital e a gente quer compartilhar aqui com os nossos associados, com o ecossistema de inovação, essa história bem-sucedida, o que é o estado da arte da transformação digital hoje, praticado pela CIT, com grandes clientes no Brasil e no mundo, a perspectiva de expansão para o mercado norte-americano e para o mercado de outros países. Então, acho que é uma aula hoje aí, Leandro. Obrigado por estar aqui compartilhando com a gente esse conhecimento e dando mais visibilidade a um setor que é tão relevante e que muitas vezes não tem a mesma presença de mídia, como a gente vê outras empresas até menores ou startups e que estão ali sendo celebradas de uma outra maneira, né? Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Fábio. Um prazer participar aqui com vocês e vai ser muito bacana essa troca, compartilhar um pouco do nosso momento, do momento de mercado também, as nossas reflexões. Acho que bem bacana fazer essa troca com vocês aqui. Leandro, a palavra transformação digital está em evidência, já tem ali alguns poucos anos que ela virou o novo mainstream, né, o estado da arte do que você deva falar para ser empresarialmente correto. E como tudo, a palavra inovação, a palavra startup, ela se dá em algum momento de saturação mais a confundir do que a esclarecer, sobretudo para aqueles que não têm a visão realista do mercado, né? Então, eu queria começar aí para te pedir, falando, para que você fale dessa história da CIT e fale para nós de como a transformação digital nasceu dentro dessa empresa. A gente vai falar também de liderança, a gente vai falar de IPO, que eu acho que é um orgulho a CIT estar caminhando no rumo de construir essa governança para um IPO. Então, compartilha com a gente história, transformação digital nessa primeira etapa do nosso papo. Bacana. Como você comentou, a CIT ela tem 25 anos de história. Ela foi fundada por 3 estudantes da Unicamp, que são founders, fazem parte da administração da organização até hoje. E eu acho que uma característica muito forte, que eu acho que nos levou a essa trajetória, foi acreditar no potencial que o Brasil tem de ser protagonista no tema tecnologia. A gente vê os grandes players de tecnologia globalmente e a gente vê o quanto o Brasil tem todo o poderio em termos de capital humano, de criatividade, de universidades formadoras, o quanto que a gente pode ser uma dessas potências de provocação. Eu acho que essa fagulha foi o que impulsionou a CIT ao longo da história e que nos fez tomar várias decisões de não queríamos ser só mais uma empresa de tecnologia, mas assim, a gente queria pôr uma marca nessa indústria e gerar um posicionamento diferente. Eu acho que essa característica nos fez ser mais antifrágeis ao longo da história, nos provocar mais a aprendizado. Eu acho que isso que impulsionou muito o nosso crescimento. A CIT, ela começou com uma empresa mais de consultoria de tecnologia. No começo da sua história, nós somos a primeira parceira da Rational no Brasil. Na época a gente chamava
nosso processo customizado de CUP, que era o CIT Unified Process. Depois de alguns anos, a gente teve contato com métodos ágeis, um desejo nosso já de exportar, então foi os nossos primeiros passos para exportação. A gente tinha a chance de ter o primeiro cliente do Vale do Silício, que naquela época era o Yahoo, e para chegar nessa jornada, isso foi em 2004, 2003, 2004. Foi logo na época do Manifesto Ágil original, né? Exatamente. O agilismo virou também uma outra... caminha pela vertente da modinha e não como core business, que é o que vocês praticam. Então, naquela época, vocês conseguiram vender para o conhecido vulgarmente como Yahoo, né, Leandro? Exato. E naquele momento, para a gente era o primeiro contato com métodos ágeis, né? Hoje eu acho que essa janela de aprendizado ela é bem mais curta. Naquela época, se levava 3, 4, 5 anos para o que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos chegar aqui no Brasil em termos de prática, metodologias, técnicas. Hoje eu considero essa janela muito mais curta, né? De um ano, dado a velocidade que a informação transita, mas naquela época ainda tinha uma velocidade um pouco menor. E a gente buscou o CMMI nível 5, que era o selo de tecnologia de uma empresa estruturada, com processos estruturados, com metodologia de measure, que era o selo que nos gabaritava para conversas lá fora. E esse aprendizado de agilidade mudou muito o nosso raciocínio. Posteriormente, a gente foi se conectar com o mundo Lean. No momento que a gente estava no engajamento com a Embraer, a gente teve contato com white papers da história do John Shook, que levou os princípios da Toyota para os Estados Unidos, expandiu a nossa mente sobre agilidade e trouxe mais o Lean para dentro com uma visão mais enterprise. E a gente veio retroalimentando esse nosso ciclo de aprendizado e entender que tecnologia, ela não é o fim, mas ela é o meio, e ela alavanca várias estratégias de negócio, vários business cases, e por isso que a gente está muito conectado hoje nessa jornada de transformação digital, porque a gente passou pela nossa própria transformação como organização e encarar a tecnologia como um alavanca, um acelerador, e esse mindset tem nos ajudado muito em colaborar com organizações em como encarar a tecnologia como esse acelerador e criar negócios digitais. Ô Leandro, eu quero que você entre, porque a gente já conversou sobre isso, muito nessa lógica desse produto transformação digital, no modelo que a CIT tem, mas antes eu queria que você falasse ali a voo de pássaro, como é que é essa coisa de uma empresa brasileira, de um Brasil que não tinha essa reputação de excelência no nível de vender para um Yahoo, e vocês conseguiram, né? Que fagulha é essa? Que conexão foi essa? Como é que surge? Inclusive essa ousadia de entender que era capaz e podia conquistar um cliente no Vale do Silício. Que eu acho que isso foi muito transformador para a autoconfiança da empresa e para toda a lógica de internacionalização que ela criou desse momento para frente, né? Sem dúvida, ela passa por um princípio de liderança muito diferente, uma liderança arrojada, moderna, com uma visão de norte muito bem estabelecida. Então, os founders, aí puxado pelo nosso CEO, que é o César Gon, já tinham essa visão como estratégia, e acreditar que o Brasil é possível ter organizações aqui no Brasil com esse porte e gerar essa história, foi parte desse início, né? Esse believe de acreditar que o Brasil tem essa competência, ele tem essa capacidade. A gente passou, obviamente, por estruturação para transmitir na prática essa maturidade, né? Então, dei o exemplo da jornada que a gente teve de processos com o CMMI, nos estruturar para ir para fora. Depois a gente evoluiu esse aprendizado, a gente viu que o CMMI trouxe uma série de aprendizados para a gente, mas a gente precisava ir muito mais além do que isso. E isso nos levou a mesas lá, e a gente teve também a capacidade de entregar soluções sólidas para grandes players internacionais, como Johnson & Johnson, Coca-Cola, empresas de brands muito sólidas, globais, que a gente entregou soluções ao longo da nossa jornada. E essa solidez de entrega junto a vários players no mercado americano e europeu foi nos abrindo o leque, nos possibilitando estar em outras mesas, graças a essa reputação que a gente foi adquirindo na linha do tempo em termos de entrega. Olhando, e como é que deu esse clique da primeira conexão internacional, né? Foi a partir do acompanhamento dos estudos, dos white papers? Como é que vocês olharam a primeira possibilidade do primeiro cliente lá fora? Tinham dois raciocínios em place, a gente tinha um raciocínio orgânico e tinha um raciocínio de aquisição acontecendo, né? A gente tanto
tanto observava empresas lá fora com o mesmo DNA que a CIT tem e que somassem novos skills e novas competências para o nosso portfólio, que poderia ser uma oportunidade de aquisição já com uma carteira de clientes lá fora para criar essa primeira reputação, mas de fato, onde a gente teve atuações com essa estratégia, mas de fato, onde estava a maior escala foi o crescimento orgânico. A gente já atendia clientes que eram marcas globais, mas muito focados com os CEOs ou CIOs nacionais aqui no Brasil, e a gente, entregando grandes histórias aqui, conseguiu nos levar para mesas globais dessas organizações. A própria Johnson & Johnson é um desses exemplos, né? A gente começou muito aqui no Brasil, expandiu para a Latinoamérica e começou, depois de um determinado momento, ter uma conversa global. Então, teve tanto uma estratégia de aquisição como uma orgânica, e a orgânica, no nosso caso, foi a de mais aceleração. Leandro, e quando a gente fala de transformação digital, startups, inovação, muitas vezes as palavras ganham uma certa saturação pelo seu uso exacerbado. Quer dizer, todo mundo está percebendo que tem uma digitalização maior, a pandemia acentuou um conjunto de mudanças, mas eu queria focar, muitas empresas associadas ao Sindinfo trazem na sua identidade a solução transformação digital, empresas incríveis, e eu sei que a CIT está no estado da arte, world class, em relação a produzir uma solução de transformação digital. E eu digo isso porque eu sei que ela entra na estratégia da empresa e ela constrói, inclusive, realinhamentos em relação a diretrizes, a mercados, enfim, a novas oportunidades. Não tem a ver só com o processo, né? Eu queria que você trouxesse eu vou dizer, conceituar o que é transformação digital para vocês e trouxesse alguns cases de como essa transformação foi intensa em alguns clientes, se você puder nominar e ilustrar. Claro, eu vou dar um contexto conceitual, como a gente raciocina isso e como, num exemplo prático e real de mercado, isso funciona na prática, né? Se a gente for parar para pensar, as organizações, se a gente pega a pré-industrialização, grande representatividade de empresas de produto, né? E aí veio a era da indústria, o produto-chave, depois serviços foi ganhando um outro protagonismo, e agora a gente está numa era da digitalização, e as empresas empresas mais focadas na habilidade de informação, as empresas que se encaram mais como plataforma, elas estão ganhando mais protagonismo, né? Se a gente vê as 6 empresas mais valoradas do mundo, elas são empresas de modelos de plataforma. E isso passa por um processo de digitalização, inevitavelmente, de encarar o seu business, encarar a tecnologia como um core do seu business. E como que a gente tem raciocinado muito isso, né? Isso passa por um entendimento de consumidor, e já dando um exemplo de case, a gente tem uma parceria muito próxima, muito sólida com o Itaú, que é uma das maiores organizações financeiras aí do Hemisfério Sul, e eles tinham um desafio, por exemplo, em uma das suas propostas de valor, o segmento de investimentos, por exemplo. A gente viu aí como é que foi acelerada uma nova abordagem nesse mercado com as corretoras de investimento, com vários novos players nesse mercado e com propostas de experiências disruptivas e atrativas em termos de produto. E o Itaú queria dar uma resposta para o seu investidor cada vez melhor, evoluindo cada vez mais sua oferta. O próprio diretor de investimentos, o Cláudio Sanches, divulgou em alguns eventos de mercado como foi essa experiência de fazer essa grande mudança e dar esses passos mais acelerados no conceito de test, measure e learn, como você citou, né, de pensamento Lean Startup. E como que esse raciocínio foi muito, né? O que o potencial investidor de mercado hoje está buscando? Quais são as dores e os ganhos que ele está enfrentando? O que os novos players que entraram aqui estão trazendo de ofertas? Como ele está abordando? Que tipo de ganho e de dor ele está endereçando? Mas eu acho que essa obsessão pelo investidor em si é que ela é fundamental. Então, essa é parte do raciocínio de pensar na experiência do cliente. Esse novo investidor está buscando que tipo de ganho e que dor ele enfrenta hoje nessa jornada de investimento. A partir daí, como é que eu trato essas oportunidades de ganhos e de dores como um business case? E outputs na jornada da experiência, né? Na jornada da experiência. E como é que eu traduzo isso de maneira bem concreta em business case? O que isso muda em P&L? Se eu entregar essas hipóteses, o que eu trago de resultado para a organização? Porque, como você descreveu,
a transformação digital, hoje ela é um buzzword muito forte, mas se ela não tiver embasada e sólida em resultados que realmente mudam o EBITDA da organização, num momento como esse que a gente está enfrentando agora nessa crise, essa agenda é rapidamente despriorizada, porque não está claro o impacto real. E aí passa muito pelo que você descreveu. Qual que é a estratégia de business case que a gente está construindo? E aí entra o terceiro pilar, que é tecnologia. Agora que eu entendi bem esse consumidor, que eu tenho um modelo de negócio para entregar, como é que eu uso tecnologia para alavancar essas hipóteses, para eu ter ciclos curtos de experimentação, diminuindo o meu risco, mas a partir do momento que eu aprendi em ciclos muito rápidos, como é que eu escalo isso de uma maneira muito sólida para toda a minha rede de consumidores e clientes. Esse é um raciocínio que a gente aplica muito. Parte da entrega significa literalmente desenhar ou redesenhar o modelo de negócio daquela solução. Quer dizer, você tem uma visão mais ampla, ali uma fotografia do todo, vou dizer, da análise da cadeia de valor daquelas soluções Itaú de investimento, e ali você mergulha por um conjunto de critérios e parâmetros que você estabelece, e nessa gestão de portfólio, você escolhe aonde que a acupuntura vai acontecer, e ali você cria todo o roadmap robusto em relação a essa transformação e a resultante desse processo. O que é de uma responsabilidade gigante, né? Gigante. Porque você literalmente se afasta daquela marcenaria clássica do desenvolvedor e passa a ter um compromisso com o resultado amarrado em contrato de uma maneira Exato. Que é esse o que construiu a reputação de vocês, né? Sem dúvida, Fábio. Eu acho que esse ponto que você descreveu, ele é o de maior diferencial, né? Você comentou no começo, a CIT ela vem construindo uma história de quem persegue ser uma multinacional brasileira que vai abrir o capital lá fora. Essa é a nossa jornada que a gente está construindo. E para isso, para esse raciocínio ser possível, esse exercício de conduzir essa estratégia, ele é fundamental e nos coloca numa posição muito diferenciada em termos de players com background de tecnologia. Porque se a gente observar, tradicionalmente tem dois grandes players que são identificados, que são as outsourcing de tecnologia, que é aquela entrega mais tradicional de back-office de tecnologia, e as grandes consultorias estratégicas. E o jeito que a gente vem atuando hoje é justamente ligando esses pontos. É partindo da estratégia, construindo cases de negócio com design, trazendo engenharia e tecnologia para essa entrega. E como você descreveu, não é sobre um playbook, um desenho, mas sim sobre raciocinar novos modelos de negócio, implementar e testar essas hipóteses e escalar isso e validar que aqueles resultados estão chegando de verdade, né? Então, para as organizações que estão vivenciando essa jornada, isso dá uma segurança de que eu não conto com alguém num pedaço dessa jornada. Eu conto com um parceiro estratégico que vai estar comigo do início ao fim e amadurecendo meus aprendizados ao longo dessa jornada. E essa é uma característica da CIT, você cria relações tão estruturadas e, enfim, bem imbricadas com o cliente, que se torna uma relação de médio e longo prazo, quase que sempre. E, naturalmente, que é um ticket diferenciado, quer dizer, você não tem uma possibilidade de jogar essa carga de capabilities ali, de competência para todo o mercado. Mas, enfim. E aí eu queria puxar de você assim, a sua experiência, porque a transformação digital ela é uma coisa dependendo do perfil e a natureza da organização. Ela não é a mesma coisa para todas as organizações. Se eu pegar uma grande mineradora, a transformação digital tem a ver com a eficiência da gestão de resíduos na barragem, tem a ver com a questão de gestão do giro de caminhões, tem a ver com automação, com o caminhão autônomo, enfim, com processos digitais na operação fim e na área meio. Para uma empresa como a Embraer, que já foi cliente de vocês, ou ela tem uma perspectiva diferente. Para o Itaú, tem uma perspectiva diferente. Então, as pessoas estão sempre em busca ali do santo grau, o que é a transformação digital e qual é o playbook, mas a CIT está num nível de dimensão, inclusive econômica, da aplicação dela, que é muito diferente. Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças e daí, talvez, porque vocês precisem se internacionalizar. Não que o mercado brasileiro seja pequeno, muito pelo contrário, mas realmente você está num nível de nicho que o mundo, você precisa ir para o mundo para poder evoluir em termos de receita e crescer. E aí eu fico com uma dúvida muito grande aqui,
São duas. Desculpe que eu estou fazendo 3 perguntas em uma. A primeira é essa dimensão. Transformação digital é diferente para cada organização, como é que a CIT encara isso. A outra dimensão é como dar escalabilidade a uma empresa que tem um produto tão customizado, uma venda consultiva tão intensa, né? E a terceira é que a transformação digital, me corrija se eu estiver errado, ela não era um produto da origem. O ganha-pão da CIT na origem não era transformação digital. Então, como lidar com essa coisa heterodoxa que é transformação digital para cada um dos clientes? Como dar escalabilidade que faça o investidor enxergar, faz sentido eu botar dinheiro quando essa empresa lançar o IPO? E o que sustentou essa empresa até ela chegar nesse lugar? Legal. Como você descreveu, a transformação digital, ela não é um playbook, né? Uma cartilha, e cada empresa tem o seu próprio processo de transformação. Mas ela tem princípios fundamentais que a descrevem. Eu gosto de falar que a transformação digital é difícil de ser definida, mas ela é fácil de ser percebida. E se eu pudesse definir ela de uma maneira bem simples, ela é instantânea, ela é fluida, sem fricção, e ela geralmente é gratuita. E eu acho que cada organização, o grande raciocínio que ela vai ter é o que aconteceria com o meu business se entrasse um novo player no meu mercado, que tivesse acesso às mesmas informações que eu tenho, mas que ele não tivesse os assets físicos que eu tenho. Se a gente olhar aí grandes players lá fora, poxa, como Airbnb, Uber, a própria Amazon, são maiores players de retail, maiores players de frota de carros, maiores players de rede hoteleira, mas fisicamente eles não têm esse desafio e essa complexidade. Então, encarar e entender se essa pergunta que você se faz, do que seria esse novo player entrando, te causa insegurança ou calafrios, já é sinal que um movimento precisa ser feito e uma ação precisa ser feita, e ela precisa ser encarando a realidade da sua organização. Dentro desse contexto, a gente pode ter organizações como startups ou nativas digitais que já começam com um outro perfil de velocidade, de cultura e conexão com tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente também está falando de organizações centenárias, que são líderes nos seus mercados, que já tem uma cultura que já vem sendo forjada há algumas décadas. E isso vai ter ingredientes diferentes dessa transformação, mas todas elas vai partir de encarar como que eu estendo o meu core business para uma jornada que eu vejo lá na frente, uma empresa de plataforma, e como que eu estendo o meu core business encarando que tecnologia faz parte agora também do meu business, deixou de ser uma coisa opcional. Eu acho que essa reflexão dá ingredientes de jornadas diferentes para cada organização, mas ajuda muito com essa clareza de norte, e tudo isso nasce para um raciocínio de consumidor final. Então, nos exemplos que você deu, seja um banco, seja uma mineradora, seja uma empresa que constrói aviões, ela precisa entender o que é o consumidor final daquele produto, daquele serviço, e como que ela pode se ver no futuro como uma plataforma, um ecossistema de negócio. E isso pode impulsionar muito esse aprendizado. Entrando no segundo ponto, que você comentou, que é muito da escala, né? Poxa, como que eu vou escalar esse modelo e trabalhar isso? Ao longo da nossa história, a gente acredita muito no modelo de learning by doing. Por mais que a gente busque muita literatura, muito estudo, muito conhecimento, abertura para o aprendizado constante, a gente acredita muito em inteligência coletiva. Então, esse cenário de abrir a porta da organização para estar em mesas com outros players, abrir parceiros, falar com outras organizações, isso retroalimenta muito. E como você descreveu, a nossa estratégia de ir para fora, ela não foi só uma estratégia de negócio, porque a gente acredita que isso é mais sólido como organização, eu estar em multimercados, eu estar em segmentos diferentes, eu estar gerido por câmbios diferentes, isso é saudável para a saúde da minha organização. Então, não só por essa decisão organizacional, administrativa, mas também porque eu vou estar mais exposto a aprendizados em mercados que têm janelas e velocidades diferentes de exposição. Então, isso acelera a nossa capacidade de ter insights e de aprender, e que retroalimenta o nosso time também internamente. Então, hoje, por estar conectado, por exemplo, esses players, esses clientes que a gente comentou, isso nos gabarita muito
a falar em vários segmentos, com as experiências que a gente tem de varejo, com as experiências que a gente tem de indústria, com as experiências que a gente tem de mercado financeiro. Então, por estarem vários players e conectados nessas agendas estratégicas, acelera muito a nossa capacidade de aprender e de se posicionar. E, obviamente, todo esse conhecimento que a gente adquire, ele volta, né, para os nossos clientes com essa bagagem e essa experiência. E é muito interessante, desculpa eu te interromper, você está comentando isso. Ao longo das últimas semanas, eu trabalhei um estudo de caso com o Alexandre Frankel, que foi o cara que criou a Vitacom e a House. Não sei se você conhece, mas ele revolucionou o sistema ali de real estate, criando uma plataforma de moradia, enfim, de uma outra maneira. E o Alexandre fala muito isso, olha, eu não segui um playbook, e ele fala muito da ambição do fundador ou dos fundadores. Que tamanho você quer ter? Qual é a sua ambição? E no caso da CIT, e ele fala que não tem problema nenhum você não ter a ambição de ser global, não é uma questão de status ou de ser descolado. Ser internacional, você não toma essa decisão porque você é cool, né? Mas tem a ver com a sua ambição, com a sua essência. E quando você coloca esse push da empresa ir para o exterior, com todas as barreiras de língua, de time, de cultura, de diferenças de forma de fazer negócios, vocês estressaram a organização para ela subir alguns degraus. Então, essa decisão reflete a ambição dos fundadores, né? E para chegar no IPO, realmente você precisa estar nesse nível de ambição de querer chegar lá. Muito legal, você ter falado isso. A sua colocação fala muito disso, né? Legal você ter falado isso, Fábio, porque tem duas frases que elas são muito fortes aqui na nossa cultura, na CIT. O César Gon, nosso CEO, em várias oportunidades e eventos, ele repete essas frases, e eu acho que ela traduz um pouco o que você descreveu dessa ambição, né? Tem duas frases do dia a dia, uma mais focada em talentos, em pessoas, e outra nesse raciocínio de aprendizado. A primeira é assim, ganha o jogo quem aprende mais rápido. Acho que essa é um mantra que a gente tem muito de se jogar e sair da zona de conforto. Porque a hora que a organização sai da zona de conforto é que ela realmente dá saltos de patamares expressivos. E o segundo é que a gente desenvolve pessoas antes de desenvolver software. Essa também é uma frase muito forte para a gente, que nessa jornada, como você descreveu, tem um capital humano, uma inteligência coletiva de um conjunto de pessoas especiais, assim, que ela vem virando uma multidão e crescendo a cada ano por essa característica de acreditar que é esse desenvolvimento dessas pessoas que fazem parte hoje do staffing da CIT que vai nos ajudar a alavancar esses resultados, que realmente vai realizar e co-liderar junto com os nossos clientes essas transformações, e é não trivial e é muito importante, eu diria que é uma das prioridades nessa jornada, o foco nos talentos, o quanto você trata na capacidade de aprendizado do seu time e a sua própria habilidade de atrair talentos para a sua organização. Para muito além de ser uma frase de efeito do RH ou uma decisão de baixo que alguém entende que deva ser o modelo de gestão de pessoas, essa é uma decisão de essência, né? Essas duas frases que você colocou, realmente, elas têm muito impacto. E eu sou muito conectado com o mundo das startups, Leandro, enfim, sou investidor, desenvolvo startups também, e aí eu volto nessa questão da escalabilidade, né? Escalar serviço, isso parece uma outra grande empresa de serviço. Você citou PwC, poderia citar Accenture. Como fazer um IPO de uma empresa de uma consultoria tão complexa, né? Uhum. O que a gente está perseguindo, e dado o momento do mercado, como eu comentei, Fábio, a CIT ela mudou muito a sua proposta de valor ao longo dos anos. Eu acho que é isso que tem mantido o nosso crescimento em patamares de 30%, 40% ao ano, e é o que tem nos impulsionado e tornado esse momento tão especial. Porque se você avaliar o mercado agora, ainda tem um desafio muito grande de grande parte das organizações do que é transformar o meu negócio no mundo digital, o que é identificar novas avenidas de receita através da digitalização, o que é mudar a minha cultura para esse novo mindset. Então, esse desafio ele ainda é muito forte em grande parte das organizações. E hoje, se você observar os grandes players de tecnologia na bolsa, lá fora,
Vou pegar aqui, por exemplo, como a Globant, ela é vista como um player diferente, como eu disse, de uma consultoria estratégica, é vista diferente como uma outsourcing de tecnologia, é encarado como uma aceleradora digital, um parceiro estratégico que acelera a sua jornada de digitalização, a sua jornada de exposição de business em plataformas digitais. E essa tem sido a configuração e a proposta de valor da CIT. Então, isso nos coloca numa posição muito particular, dado esse momento de mercado, e o fato da gente ter saído na frente na nossa história de aprendizado, o grau de exposição que a gente acabou se colocando, a gente estava mais preparado na hora que aqui no Brasil isso virou uma necessidade mais forte, e quando na nossa operação lá fora, hoje a gente, na nossa organização, eu digo que 50% tá a nossa divisão de receita, metade vem de operações internacionais, exportação de tecnologia, e a outra metade aqui no mercado brasileiro. Então, a gente estava mais apto com bagagem concreta e com cases concretos nessa agenda. E eu acho que isso gabaritou muito para a gente no momento. Mas eu diria para você, conhecendo o nosso DNA, que essa história ela não para aí. Eu acho que o IPO me traduz hoje como o começo da jornada. Eu acho que a partir dali a gente dá outros saltos de aprendizado. Eu acredito que a gente vai ter novos conceitos de posicionamento e a gente já vem experimentando essa jornada de evolução de oferta hoje já. E isso é incrível, né? Eu acho que você respondeu o substituto funcional à escalabilidade, que é uma receita crescente de 30%, 40% ao ano, né? O investidor americano ele tem esse apetite, né? Ele já nasce com a cultura de formar a aposentadoria dele investindo em ações de empresas seguras. Isso foi o caso clássico de GM, de General Electric, e você trazer isso para o mercado com 50-50, né? 50% no mundo, 50% no Brasil, e podendo mudar isso muito rapidamente, né, Leandro? De repente, essa operação US, essa operação Europa, da Ásia, né, que vocês têm presença, ela pode virar um monstro. Então, agora você deu muito mais clareza. Eu não consegui entender antes o que era esse caminho. E eu realmente, ouvindo você, conhecendo essa história da CIT e esse DNA, eu vejo assim, alguém disse que a nova empresa disruptiva não vai ser a rede social melhor do que o Instagram e que as pessoas cometem, às vezes, o erro de achar que a inovação é o incremental do melhor que há no momento, quando, na verdade, a disrupção é exatamente algo que não foi pensado, né? Então, eu vou usar das metáforas conhecidas hoje, mas vocês podem ser o Uber da construção de novos mecanismos de receita, de geração de receita digital para um conjunto de empresas. Vocês podem se tornar, e eu tenho certeza que isso está no roadmap, esse negócio plataforma de geração de valor através de muitos caminhos. Vocês vão chegar no nível de ter uma solução CIT para pequena empresa ou para média empresa com nível de automatização, isso vai ser consequência da jornada. Mas eu consigo vislumbrar, então, agora esse caminho múltiplo que vocês podem ter para ser, o que é fantástico, né? Porque é até um pouco paradoxal. Depois de 25, 30 anos, vocês seriam o líder da disrupção em algo que ainda não foi criado. E isso realmente é maravilhoso, porque é uma empresa nativa digital e que soube evoluir. A gente tem alguns cases muito interessantes. Eu gosto de citar o caso da Take, por exemplo, que é uma empresa que nasceu aqui de Minas, fazendo ring-tone para celular, e hoje, depois da terceira pivotada, se eu posso chamar assim, ela desenvolve chatbots, é uma das líderes nesse campo. Mas são empresas que sabem se adaptar. E vocês estão fazendo isso no estado da arte, né? O reconhecimento do mercado, e o IPO realmente vai ser um coroamento. A gente vê o IPO, a gente vê a palavra unicórnio colocada ali como uma métrica de sucesso, mas eu acho que uma métrica de sucesso tão maior e rara é uma empresa longeva, porque a gente pode falar isso, de 25 anos no mundo atual já é uma senhora idosa, né? Mas é uma empresa longeva e jovem ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de ainda ser disruptiva, isso é muito bacana, porque vocês são realmente uma empresa que gera sinapse, né? Gera sinapse para o cliente, gera sinapse para si, então vocês são literalmente um brain, né, Leandro? É bacana você ter falado, gera muito orgulho para a gente, assim, não só
pelo posicionamento do Brasil, né? A gente tem essa ambição de deixar uma marca diferente na indústria, não ser mais uma empresa de tecnologia, e nessas parcerias nos últimos anos, com grandes players de mercado, a gente citou alguns deles, ouvi de CEOs, poxa, eu fiz uma visita ao Vale do Silício para trazer insights e aprendizados, mas eu não sabia que eu poderia dar um pulo ali em Campinas e conhecer um pouco do Vale do Silício aqui perto. Eu saio de São Paulo, em 2 horinhas eu chego lá. Então, foi especial ver a percepção do quanto a gente tem aqui no Brasil empresas avançando, empresas demonstrando uma proposta de valor diferenciada, atingindo impactos de negócio, disrupções de mercado e soluções digitais de uma maneira muito diferente, e eu espero ver mais desse posicionamento. Eu vejo que ainda existe um raciocínio ainda mais forte no Brasil de proteção, né, de encarar que, poxa, eu me conectar com parceiros estratégicos, ou eu fazer conexões com outras empresas, pode colocar em risco o conhecimento do meu business e etc. E eu acho que o mindset vem mudando, o quanto que um ecossistema de negócios e me conectar com outras organizações pode acelerar muito mais o meu resultado e potencializar de maneira exponencial em termos de receita e de impacto para o consumidor. Perfeito. Leandro, aqui em Minas, a gente tem essa preocupação muito forte, o Sindinfo, em relação ao desafio da mão de obra, né? A gente tem um apagão de formação de bons profissionais ou de profissionais em nível de quantitativo que o setor demanda, né? Hoje, praticamente, eu não conheço um programador desempregado, né? Pelo contrário, a gente tem cursos aqui de full stack de 1 ano, 6 horas todo dia, de segunda a sábado, e esses caras, com 6 meses, estão sendo contratados já pelas empresas. E esse é um desafio gigante para o setor, que a gente tem um carinho muito grande, essa formação técnica. Tem empresas incríveis nascendo, como a Tribe, por exemplo, que ela oferece o curso gratuito e o aluno só paga se conseguir um emprego a partir de R$ 3.500. É um orgulho aqui para nós ter a Tribe junto com a gente. Como é que a CIT olha esse ativo tão desafiador, que é um gargalo para o seu crescimento, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei se é universidade corporativa, se vocês apoiam o curso de formação técnica. Conta para nós a sua visão sobre isso. A gente tem vários caminhos hoje, Fábio. Tem caminhos que envolvem benefícios de education, como é que a gente incentiva o nosso próprio time a aprendizado, certificações, cursos, etc. Isso vai de cada papel, cada momento de carreira. Mas a gente também tem ações bem cross, a gente tem parceiros de education, como você descreveu, o parceiro da Sindinfo, parceiros que montam continuamente modelos de curso, de imersão, especializados em determinadas tecnologias que estão sendo tendências de mercado. Nós temos a nossa universidade corporativa, a Universidade CIT, que também acelera o nosso aprendizado interno. E a gente também incentiva educação mais contínua em termos de literatura, em cursos especializados em determinados assuntos que a gente está buscando se desenvolver, e obviamente também atração orgânica de talentos que vão somar uma determinada disciplina e vão escalar, aí fazendo alusão ao modelo do Spotify, modelos de chapter, como é que a gente dissemina um determinado conhecimento. A gente olhar para o mercado agora, disciplinas como gestão de produto, gestão de experiência de consumidor, data science, machine learning, ainda tem uma série de disciplinas que, por mais que a gente já fala há algum tempo no mercado, por mais que ela já seja realidade de soluções em algumas organizações, em termos de capital humano, elas ainda são muito carentes. O volume de profissionais com conhecimento e domínio nessas disciplinas ainda é pequeno. Então, a gente também investe muito, não só em capacitação, em chapters de disciplina internamente na CIT, mas também com parceiros de educação para acelerar, aí parcerias com universidades para acelerar e dar mais visão do que o meio corporativo está demandando de disciplinas e especializações em tecnologia. Então, eu imagino que vocês têm um roadmap de formação profissional, de expansão por capacidade de competência, e que vocês estão sempre trabalhando com antecipação em relação a isso, né? No mercado, sim, a gente tem trilhas hoje de carreiras justamente com essa visão. Perfeito. E o mercado, existe uma guerra que muitas vezes não é leal, né, Leandro? De profissionais sendo roubados das empresas, mas, enfim, é o jogo do mercado
de quem remunera mais atrás o melhor talento. Não é necessariamente isso. Eu acho que os profissionais de mais alto nível, existe um pacote que tem a ver com propósito, que tem a ver com equity, enfim. Então, não é tão trivial assim, mas essa escassez gera essa tensão no mercado. Mas eu vejo que vocês estão lidando com isso de alguma maneira, de forma bem resolvida, né? Sim, e você descreveu bem. É um conjunto de coisas que hoje vão manter esse talento engajado na sua organização, né? Aqui na CIT a gente trabalha muito nos pontos que você falou, poxa, qual que é o propósito? O que a gente está construindo juntos, seja como organização CIT, seja no engajamento do seu dia a dia, no cliente que você está atendendo, na história que você está construindo dentro desse cliente, que case é esse? Então, gera muito visão por que eu estou aqui, né? Porque eu levanto toda manhã e me engajo nessa jornada. Tem um outro, obviamente, que envolve, como você descreveu, né, remunerações de curto, médio e longo prazo, a percepção de, poxa, eu tô galgando passos de segurança pessoal, de segurança familiar e etc. Envolve também uma questão cultural, né, que tipo de organização eu tô? É uma organização que eu sou capaz de aprender, eu tenho a minha voz, eu consigo me expor, eu consigo ser eu mesmo, né? Um tema tão importante nesse momento, que a gente tem trabalhado muito forte na CIT. Eu acho que tanto nós, como CIT, como a sociedade, precisa evoluir muito, que é o tema de diversidade. Eu posso ser eu mesmo nessa organização, o quanto que isso tem nos impulsionado com a inteligência coletiva, tem nos tornado melhores, né? Essa decisão de diversidade, não só pela questão social, que é fundamental, mas também por acreditar que isso nos torna melhores, vão trazer soluções mais disruptivas. Mas eu vejo também que nessa jornada de learning, de aprendizado, a fidelização, ela é chave pela aquela confiança e credibilidade, que eu estou no lugar certo, que fala com meus valores, que a gente está indo numa direção que eu acredito. Eu acredito que a gente vem caminhando bem nessa jornada. Eu acho que a gente nunca deve encarar que esse assunto é resolvido. Tipo, o assunto de pessoas é um organismo vivo que a gente precisa transpirar o tempo todo e não ser tratado de maneira ad hoc. Ele tem que ser constante na agenda. E a gente tem obtido bons resultados. Alguns números, eu vejo que a indústria, o attrition de tecnologia, ele gira na casa de 20%, 25% nas empresas de tecnologia. O attrition da CIT hoje, ele gira em patamares menores que 6%. O nosso número ele é muito diferente do da indústria. Isso nos dá muito orgulho, porque é sinal que a gente está crescendo numa velocidade que gera oportunidade para as pessoas, e ao mesmo tempo, nesse crescimento, as pessoas se sentem parte da construção dessa história e se sentem capturando também os resultados do crescimento da organização. Eu acho que esse equilíbrio é que nos dá essa resposta de attrition baixo. Muito bacana. Eu acho que essa conversa com você, ela joga luz no nosso segmento, a característica até de formação dos seus fundadores, ela muitas vezes leva para um olhar muito mais intenso da porteira para dentro do que da porta para fora. Eu acho que a gente está conseguindo trazer um olhar da cultura dessa organização de maneira bem pé no chão, né? Quer dizer, compartilhando com o que isso é na prática. E aí, Leandro, sei que não é a sua praia, assim, mas de toda maneira, o porte da CIT, ele seja isso. A gente tem uma visão para além. A gente fala sempre que estão surgindo muitos gurus no futuro dos próximos meses, né? Dizendo como vai ser, como será. E eu não acredito muito nessa visão extremada de que as coisas serão radicalmente diferentes. Eu acho que tem fatores, níveis de mudança distintos para, enfim, cenários e natureza de pessoas e de organizações. Mas eu queria falar um pouco dessa agenda Brasil, ou dessa agenda de futuro dos próximos 2, 3 anos, falando como uma organização que faz a defesa de interesses regulatórios e legislativos. A gente está aí sob esse risco da reoneração do setor. Eu tenho pessoalmente conversado com muitos deputados federais, com os senadores, em conversas para falar que taxar tecnologias, taxar o nosso setor é taxar a competitividade, porque nós literalmente somos transversais. CIT está aí para falar isso de uma maneira muito robusta. Então, que agendas são essas desse Brasil que deveriam permitir que a gente convergisse mais, né? Se a gente não tem essa missão de ser determinante nas eleições,
nós podemos ser determinantes na convergência em relação aos temas. Eu queria te ouvir um pouco, se você tem uma posição sobre isso. Sim, um mix aqui de perspectiva CIT como organização e uma visão pessoal também dessa jornada. A gente acredita muito que a CIT, inclusive, embasou e foi uma das organizações que puxou o evento Não Demita, hashtag Não Demita, no início da crise, com a reflexão de, poxa, a gente precisa acreditar nessa retomada do mercado, nós como liderança dessas organizações, acreditar que depende das nossas agendas, junto com o nosso time, criar esses espaços e criar novos raciocínios para alavancar esses negócios, e as empresas que estão, de fato, se posicionando para se estruturar para isso, na hora da retomada, elas vão ter crescimentos muito mais acelerados, com a curva muito mais acentuada, porque se prepararam para isso. Eu vejo que, como a gente refletiu, a gente acredita muito que o Brasil ele tem totais condições de ser protagonista em termos de exportador de tecnologia. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente também vem quebrando barreiras nas organizações de encarar a tecnologia como commodity, encarar o quanto que tecnologia é uma extensão do core business das organizações, independente do segmento, e o quanto que isso vai alavancar os resultados e criar novos modelos de negócio, gerando novos empregos, gerando novos resultados. E se a gente começar a limitar essa capacidade, essa competitividade, esse ecossistema ele fica muito mais complexo e ele perde velocidade. Então, o que eu realmente acredito tá na nossa mão ser protagonistas, não só no tema aqui nas organizações no Brasil, mas a nossa capacidade de exportar tecnologia está na nossa mão. Nós temos capital humano para isso, nós temos grandes universidades alimentando aí com profissionais, as empresas se aproximando mais das universidades, a gente consegue influenciar mais que tipo de conteúdo e aprendizado torna esses alunos mais preparados para o mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, como é que a gente tira a tecnologia desse raciocínio de commodity e alavanca mesmo o impacto de negócio para as organizações. Então, eu considero que a gente está num momento especial e favorável para essa jornada, porque, neste momento, todas as organizações estão refletindo como estava a minha estratégia B2C antes desse advento do Covid, como eu estou agora e como é que eu acho que isso vai ser pós essa janela de lockdown, né? E isso materializou muito o espaço para ser trabalhado. E, pois, se a gente tem espaço, tem oportunidade, a gente não deveria criar mecanismos para alimentar a exploração disso. A gente deveria estar criando mecanismos para incentivar a busca de exploração dessas oportunidades, né? Eu encaro muito dessa forma. Isso pode alavancar muito o Brasil em termos de tecnologia. Leandro, e o papel da nossa organização, o Sindinfo, é muito de também ser relações governamentais e ser relações institucionais do setor, né? Na legítima defesa de interesse, de maneira transparente, honesta, assertiva, daquilo que representa a evolução da competitividade, exatamente para um Brasil que seja líder cada vez mais nesse lugar. E aí, já caminhamos aqui por um tempo grande, eu não quero me estender e agradecendo o seu tempo, mas eu tenho uma última consideração. Você falou de tecnologia como commodity e a gente vê a questão SaaS, a questão negócio plataforma, você mencionou um pouco isso, e a gente ainda tem na base um conjunto de empresas que tem uma história de recorrência no modelo da alfaiataria do software e também software houses que tem algumas soluções que têm a recorrência com base em um conjunto de clientes conquistados num tempo atrás e que começam a sofrer mais do que no passado o efeito da concorrência de negócios plataforma. São pessoas que talvez não tenham ainda o ticket para contratar uma CIT, para entender quais são as novas avenidas, sem querer dizer que a CIT é inacessível, mas uma média empresa, qual é o insight, qual é a resposta de $1 milhão, Leandro, que você dá para esse perfil de empresa que precisa se transformar? Esse cenário que você descreveu, Fábio, a gente trabalha em vários segmentos, em vários portes de organização. Dei alguns exemplos aqui de organizações globais, de grande escala, mas a gente raciocina muito, independente da escala da organização, como que rapidamente a gente consegue
reunir os sponsors-chave que conhecem de ponta a ponta o business da organização, e às vezes a gente está falando de uma sala que vai compor aí 8, 10 pessoas que conhecem isso de ponta a ponta, com as representações de cada departamento nessa cadeia de valor que é entregue, independente do segmento. E como é que a gente constrói uma visão, às vezes em 2, 3, 4 encontros, o que a gente tem na mesa de potencial de impacto de consumidor e o quanto que a gente consegue traduzir isso em impacto de negócio para a organização. E por que eu estou voltando nesse assunto? Porque muitas vezes essa jornada de construir esse business case ou essa plataforma, ela já se paga pelo business case. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de varejo, onde 90% do meu business é B2B, e agora no meio da crise eu percebi que, poxa, meu B2C deveria estar mais maduro, deixa eu entender o que eu já tenho de B2C estabelecido, quais canais e touch points que eu estou, qual que é o volume de clientes que já entra aqui, o quanto que eu estou conseguindo converter disso em vendas, qual que é o grau de recorrência que ele tem, e o ticket médio de compra dele, onde estão as oportunidades? Será que eu consigo fazer ofertas mais assertivas pelo perfil de consumo dele? Então deixa eu pegar mais dados para eu conhecer ele um pouco melhor. Será que eu consigo estabelecer uma maior eficiência operacional com soluções pick-up at store, que ele vai buscar na loja ou no ambiente que está mais próximo dele? Então, eu dei aqui alguns exemplos. Poxa, só isso, se eu colocar isso em PNL, eu já faço alguns movimentos que se eu aumentar meio ponto, 1 ponto percentual nessa taxa de conversão na minha plataforma digital, eu já estou trazendo resultados da casa de 30, 50 milhões. E às vezes, às vezes esse valor ele já se paga uma jornada de construção. Poxa, esse business case já faz sentido seguir para frente. Obviamente, se a gente identificou que o business case, poxa, não faz sentido, eu estou falando de valores que, para o porte da minha organização, não justifica eu caminhar para frente, que bom que eu descobri cedo, que isso não gerou uma oneração, não gerou um custo, não gerou impacto na minha eficiência operacional. E um fator adicional é quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de investimentos de CAPEX, né? Eu tenho ativos de dados e de software. Isso também torna a decisão da organização muito mais acelerada em prol de perseguir esses resultados. Então, eu partiria muito do princípio de como que eu consigo aqui num ecossistema de parceiros estratégicos rapidamente identificar business cases quantificáveis de impacto em P&L e em EBITDA, e agora que eu consegui ter uma fotografia, mesmo que alto nível de estratégia, eu tenho um nível de solidez que vale a pena seguir para frente com esse exercício. Isso a gente tem feito muito, seja uma organização centenária com 100 mil colaboradores, seja uma empresa que está começando, que tem um volume de receita menor, mas eu acho que o raciocínio é o mesmo. Para justificar caminhar uma jornada, ela precisa estar pautada com um impacto de negócio que faz sentido, né? Muito bacana. Eu acho que essa colocação final sua, ela revela o estado da arte de uma empresa de tecnologia entregando valor de uma maneira incrível, que é até no repensar da expansão, né? Leandro, para nós é um prazer ter a CT como associada do Sindinfo. A gente se coloca integralmente à disposição na perspectiva de acesso ao mercado, de questões regulatórias, enfim, do seu time. E muito obrigado pelo seu tempo. Acho que a gente pode desdobrar isso em outras conversas muito ricas em relação a Big Data, Learning Machine, a inteligência artificial. Eu acho que essa é uma dimensão do estado da arte que vocês estão trabalhando também muito bem e que daria assim uma segunda conversa incrível. Já fica aqui a dica para a gente pensar. E muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns por essa organização incrível que orgulha Minas e o Brasil e em breve vai estar orgulhando o mundo também. Obrigado, Fábio. Foi um prazer estar com vocês. Eu também deixo minha agenda aberta para a gente poder colaborar e participar mais nos quórums da Sindifo. E eu considero que a gente nessa jornada, apesar de eu estar aqui em Campinas, eu comecei em Belo Horizonte, sou de BH, nasci em BH, sou mineiro. Bate uma saudade e tá podendo participar muito com vocês e também discutindo especificamente aí o mercado de Minas. É sempre um prazer, então conte com a gente. Obrigado, Leandro. Um grande abraço. Abraço, até logo. Obrigadão. Aí corta a edição agora, Leandro. Tá bom. Mas só para não deixar de falar, se você quiser conectar o seu time de RealGov, essa parte regulatória, as próprias questões de CCT
enfim, e a agenda também de acesso ao mercado aqui Tá de ótimo. Minas, né? A gente está transformando esse projeto, o Corporate Digital Business, num projeto de acesso ao mercado. Então, às vezes, um lead qualificado, que o seu time tem interesse, eu posso colocar no painel junto com vocês. Ah, legal. E é uma perspectiva. Aí, nesse contexto, quando a gente faz isso, já tem um patrocínio envolvido. Não sei se faz sentido para vocês, Tá bom. mas independente disso, o legado que eu quero deixar quando eu saio do Sindinfo é uma organização melhor no padrão do associativismo, conforme a gente falou lá da outra vez. Gostei muito do papo, eu acho que a pandemia permite a gente ter conversas de qualidade. Para mim foi muito instrutivo e me orienta como líder a pensar o diálogo, uma série de coisas. Muito obrigado mesmo, viu, cara? E para mim foi um prazer também. E esse papo mais à vontade, ele é bacana, porque a gente não planejou com clareza, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, e as coisas vão saindo naturalmente, vai numa linha mais de troca e de aprendizado, fica mais natural a conversa, achei bem bacana. E Fábio, qual que é a intenção de vocês de ir publicando esses papos? Como é que você está raciocinando isso na linha do tempo? Olha, a gente não montou o calendário ainda, a gente vai fazer, a intenção é fazer 2 por mês, soltar 2 por mês, e ali vai ter um pré-card, depois a gente vai te mandar com antecedência. Legal. O pré-card para WhatsApp, para rede social, depois o card convite, no dia 17 de setembro. Aí eu estou até pensando em mudar a frase da chamada para ser uma empresa de tecnologia ou uma empresa tradicional de tecnologia rumo ao IPO. Eu acho que isso é uma chamada forte, se você estiver de acordo, a Larissa já muda ali. E aí a gente vai soltar, assim, olha, às 19 horas, no YouTube do Sindinfo. Nosso canal não tem uma grande adesão, mas eu quero fazer disso um projeto de evangelização. Então, eu estou usando muito isso para soltar. A Associação Brasileira de Startups está apoiando esse projeto, o governo do Reino Unido está apoiando oficialmente. Então, eu quero atomizar isso para soltar realmente e para evangelizar comunidades de startups do norte de Minas, do sul de Minas, empresas médias, sabe? Eu acho que é como vocês, esse trabalho constante, feito de forma consistente, levando um conteúdo de qualidade, cara, uma hora essa semeadura, ela brota, e eu acho que isso faz muito sentido. E aí, quando a Larissa mandar, a Larissa viu, eu copiei lá a Daniele, que é nosso time de marketing, aí qualquer coisa ela também faz algumas recomendações. Igual esse ponto do título que você falou, eu gosto muito de destacar o Temos Brasil num IPO, né, que é a empresa brasileira. Então, sei lá, ela pode dar sugestões do tipo multinacional brasileira de tecnologia rumo ao IPO, e aí eu acho que ela pode colaborar, não vejo problema nenhum, fique à vontade para sugerir como vocês gostariam, e eu copio ela e ela até sugere também. Fiquem tranquilos que o nosso marketing não é muito intrusivo, não é na ideia de colaboração mesmo. Isso é ótimo, para nós é ótimo, que a gente aprende, assim, em estar com um time de alto nível, mas também porque o nosso papel é valorizar vocês como associado, né? Então, isso tudo... O mais engraçado dessa história, assim, com várias pessoas que eu estou conversando, é que a gente pega a foto do LinkedIn, né? E alguns pedem para mudar a foto, né? Aí a vaidade de cada um, eu acho bem divertido, que a foto nova que o cara manda, para mim, não tem muita diferença da que a gente estava usando. Mas aí, enfim, a gente vai conhecendo as pessoas. Cara, prazerão estar com esse relacionamento com você. Eu só queria depois, até para não ficar chato, se você puder fazer um reporte, um WhatsApp, um e-mail, para o cara que é o seu head aqui em Minas, para não parecer que eu estou atropelando. Tranquilo. Porque senão a gente vai numa faixa e ele está noutra. Não tem problema. Não tem problema. Eu falo com eles, eu tenho acesso direto à turma aí. Inclusive, alguns deles eram meus mentorados há algum tempo atrás, tá tranquilo. A gente tem 2 executivos aí em BH, um é o Vinícius Lucas e o outro é o Emerson Fonseca. O Vinícius Lucas, ele é mais da área de pessoas, ele ajuda muito a nossa base aí de operação internacional, então ele interessa mais os assuntos de people, e o Emerson Fonseca, ele é mais da nossa área administrativa de financeiro. Então, não tem um head de operação especificamente em Belo Horizonte. Eles são mais nessas 2 estruturas, mas pode deixar que eu alinho com eles. Você explicou bem, mas agora que você falou, a gente já percebia um caráter mais administrativo, vamos colocar assim. Sim, quando eu estava aí eu tinha essa função de responsável pela unidade e eu era head de operações. Mas quando eu vim para cá, a gente reorganizou a estrutura da CIT
E independente do site, existem os heads e, por coincidência, não tem um head fisicamente em Belo Horizonte. As operações que estão lá, elas reportam para heads que estão fora. Alguns estão nos Estados Unidos, outros estão na Europa, porque a nossa base BH ela é focada em exportação. Fechou, cara. Obrigado. Fica seguro com a sua família aí, viu? Vocês também. Muito obrigado pelo convite de novo, Fábio. Um grande abraço. Valeu, cara. Valeu.